Desde os tempos mais antigos, os seres humanos olham para os sonhos como portais misteriosos. Um campo onde a lógica se dissolve e realidades alternativas tomam forma. Mas, e se disséssemos que é possível acordar dentro de um sonho, ver, ouvir, sentir e até controlar? Tudo isso sem jamais sair da cama? Estamos falando dos sonhos lúcidos, um fenômeno real, comprovado, estudado, e que por séculos foi interpretado de formas muito diferentes. Hoje, vamos explorar uma jornada fascinante dos primeiros registros de sonhos conscientes, passando pela psicanálise de Freud e Jung, até os laboratórios da neurociência moderna. Nas civilizações antigas, os sonhos eram considerados mensagens divinas. No Egito, templos eram erguidos exclusivamente para dormir e sonhar, os chamados templos do sono, onde os sacerdotes interpretavam os sonhos como orientações dos deuses. Na Grécia Antiga, Hipnos e Morfeu personificavam o sono e os sonhos, mas não era apenas mitologia. Filósofos como Aristóteles já especulavam sobre a consciência no estado de sonho. Séculos depois, no século XIX, o francês Hervé de Saint-Denis documentaria algo surpreendente: a capacidade de sonhar conscientemente e até dirigir o curso dos próprios sonhos. Ele não foi levado a sério por muito tempo, mas ele estava à frente de sua época. Foi no início do século XX que os sonhos ganharam outro significado. Sigmund Freud, com sua monumental obra sobre a interpretação dos sonhos, via neles a expressão disfarçada de desejos reprimidos. Para Freud, o sonho lúcido era uma forma de despertar parcial, um rompimento na barreira do inconsciente. Carl Jung, por outro lado, acreditava que os sonhos eram a linguagem da alma, um diálogo profundo entre o consciente e o inconsciente, mediado por símbolos e arquétipos universais. Para Jung, sonhar conscientemente não era apenas uma curiosidade, era uma porta para o autoconhecimento mais profundo. Mas foi somente nas últimas décadas que a ciência passou a investigar os sonhos lúcidos com métodos rigorosos. Pesquisadores como Stephen LaBerge mostraram em laboratório que sim, é possível estar consciente dentro de um sonho, e mais, é possível comunicar-se com o mundo real através de movimentos oculares combinados, mesmo durante o sono REM. O sono REM, Rapid Eye Movement, é uma fase do sono caracterizada por movimentos rápidos dos olhos, atividade cerebral intensa, semelhante à vigília, e sonhos vívidos. É um estágio importante para a consolidação da memória, regulação emocional e funções cognitivas. Durante o sono REM, o corpo experimenta atonia muscular, o que impede que a pessoa realize os movimentos que ocorrem nos sonhos. Imagine isso: um voluntário dormindo, mas dentro do sonho ele sabe que está sonhando. E com os olhos fechados, move os globos oculares da esquerda para a direita em um padrão pré-combinado. Do lado de fora, os cientistas registram esse sinal, um diálogo silencioso entre dois mundos. O que acontece no corpo durante um sonho lúcido? Estudos mostram que o cérebro e o corpo respondem ao conteúdo do sonho de forma real. Quando uma pessoa sonha que está correndo, o ritmo cardíaco acelera. Quando sonha que está fazendo exercício, os sistemas musculares se ativam, mesmo que sutilmente. Em sonhos lúcidos, isso é ainda mais evidente. O cérebro ativa áreas motoras, sensoriais e até emocionais. Em alguns casos, a resposta sexual, aumento da pressão sanguínea e até a ativação do sistema nervoso autônomo, ou seja, o corpo vive o sonho. Mas se é possível sonhar conscientemente, como se chega lá? A ciência já testou diversas formas de indução de sonhos lúcidos. Uma das mais eficazes envolve a chamada técnica da realidade, um simples hábito de perguntar várias vezes ao dia: estou sonhando agora? Esse questionamento, repetido em estado de vigília, eventualmente penetra no sonho. E quando a pergunta surge lá dentro, a resposta pode ser surpreendente. Outros métodos envolvem treinos de memória, registros em diários de sonhos,
estímulos sensoriais durante o sono e até o uso controlado de tecnologias, como máscaras que emitem luzes durante a fase REM. Pesquisadores descobriram também que o despertar breve, seguido de retorno ao sono com intenção focada, técnica conhecida como Wake Back to Bed, aumenta significativamente as chances de lucidez. A mente aprende a reconhecer o estado de sonho e, ao fazer isso, desperta dentro dele. Sonhar conscientemente envolve um aspecto sofisticado da mente, a metacognição, a capacidade de perceber os próprios pensamentos enquanto eles acontecem. Durante o sonho comum, essa habilidade costuma estar adormecida, mas no sonho lúcido, ela desperta. A pessoa sabe que está sonhando, e mais, pode escolher o que fazer, como se estivesse num jogo de realidade alternativa. Esse tipo de consciência onírica é como acender uma luz em meio ao caos simbólico do inconsciente. E é aí que a experiência se transforma. Alguns relatam encontros com partes profundas de si mesmos. Outros exploram cenários fantásticos, voam, conversam com personagens do sonho e até resolvem conflitos emocionais. Há quem use os sonhos lúcidos para treinar habilidades motoras, e os resultados indicam que a prática no sonho pode melhorar a performance na vigília. Nos últimos anos, os sonhos lúcidos ganharam popularidade por outro caminho: os videogames. Estudos indicam que pessoas que jogam com frequência em ambientes imersivos têm maior probabilidade de experimentar sonhos lúcidos. A explicação? Treinamento cognitivo e exposição constante à manipulação de mundos alternativos. E não é só isso. Filmes como Vanilla Sky e Waking Life provocaram debates profundos sobre a natureza da realidade, sugerindo que os sonhos lúcidos não são apenas escapismo, mas espelhos da consciência. Vivemos hoje uma era de reencantamento do mundo interior, e os sonhos lúcidos estão no centro dessa redescoberta. O que a ciência tem a nos dizer sobre o cérebro que sonha conscientemente? Imagens de ressonância magnética funcional revelam padrões curiosos. Durante o sonho lúcido, há aumento de atividade em regiões associadas ao pensamento lógico, tomada de decisões e autoconsciência. É como se o cérebro, dentro do sono REM, ativasse áreas que normalmente estariam desligadas nesse estado. E mais, estudos com respostas fisiológicas mostram que o corpo reage intensamente ao conteúdo do sonho lúcido, com alterações cardiovasculares, musculares e autonômicas. Não é mais possível dizer que foi só um sonho. O que acontece ali dentro é real, ao menos para o corpo e para a mente. Por séculos, os sonhos foram tratados como visões divinas, fragmentos do inconsciente ou simples ruído mental. Mas o fenômeno dos sonhos lúcidos mudou essa narrativa. Hoje sabemos que eles não são apenas curiosidades noturnas, mas também ferramentas de transformação. Pessoas que praticam sonhos lúcidos relatam menor incidência de pesadelos recorrentes, aumento de criatividade, mais clareza emocional e, em muitos casos, uma nova relação com o próprio inconsciente. A consciência dentro do sonho permite enfrentar medos, explorar paisagens internas e experimentar realidades que escapam das leis físicas. O que antes era tratado como milagre ou delírio, agora é compreendido como uma habilidade treinável, natural e, para alguns, profundamente espiritual. Vivemos acordados, mas sonhamos também. E há momentos em que as duas coisas se encontram. Quando despertamos no sonho, algo muda. Descobrimos que a consciência não termina com os olhos fechados. Talvez, nesse espaço entre o sono e a lucidez, esteja uma das chaves para entender o que somos. Sonhar conscientemente não é apenas um fenômeno neurológico, é um gesto de curiosidade, coragem e conexão. Na próxima vez que você deitar a cabeça no travesseiro, lembre-se, você pode estar prestes a despertar, dentro do seu próprio sonho.